Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo, uma junção imperfeita dos dois apelidos que me traduzem na vida e no trabalho, Léo e Nado. Eu sou produtor cultural e estou aqui para apresentar a videoaula Projete-se na Cultura, contemplada no edital 39 do PROAC 2021. Calma, antes de dar um pause e me stalkear aí no Instagram, que aliás eu nem tenho, deixa que eu me apresento. Como eu disse, eu sou um produtor cultural. Ou seja, o meu trabalho é transformar ideias em realidade. Ou melhor, ideias em projetos e projetos em realidade. Sejam esses projetos filmes, discos, shows, festivais, peças de teatro, oficinas ou qualquer coisa que misturando tudo isso ainda possa ser chamada de produto cultural. Eu estou nessa área da produção cultural há 23 anos, atuando normalmente como proponente com a minha empresa AIM Brasil Cultural e também como produtor executivo dos projetos a serem realizados. Curiosamente, na minha história, eu comecei bem grandão, fazendo o Natal no Palácio Avenida, um espetáculo em Curitiba que é apresentado para mais de 100 ou 150 mil pessoas em praça pública. Com o tempo, eu fui adquirindo experiência e me dedicando a produtos em diversos formatos e linguagens. Ultimamente, os trabalhos mais conhecidos que eu tenho feito e que eu adoro fazer são dois. O Inédit, Festival Internacional do Documentário Musical, que está completando 15 anos em 2023, e o É Nós na Fita, que há 10 anos oferece cursos e oficinas gratuitas para jovens de baixa renda. Esses dois projetos acontecem em São Paulo, mas tem também uma programação online que pode ser acessada por pessoas em qualquer lugar do Brasil. A aula que eu preparei foi pensada justamente para pessoas como as alunas e os alunos que eu encontro no É Nós na Fita. Uma moçada jovem, talentosa, cheia de energia e que está começando agora a dar seus primeiros passos nessa coisa da arte, na produção cultural, no negócio da cultura. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou falar basicamente de duas coisas: leis de incentivo e editais de cultura. O que são, como surgiram, como funcionam e principalmente como você pode usar essas ferramentas para tentar viabilizar os seus projetos. Durante a aula, eu vou responder algumas perguntas que nos chegaram pelo chat e vou também deixar aqui um link de acesso a textos, planilhas, formulários de inscrição de alguns projetos que já passaram por leis e editais para você ver ali, na prática, como se preenchem esses documentos e ver, sacar que não são nenhum bicho de 7 cabeças. Então, bora começar pelas leis de incentivo? Primeiro, eu vou contar um pouco de história, tá bom? A primeira lei de incentivo à cultura criada no Brasil foi a Lei Rouanet, a famosa Lei Rouanet, lá atrás, em 1991. E ela surgiu como um reconhecimento de que a cultura, as diversas formas de expressão artística e cultural, são um bem precioso, não só para quem faz arte e cultura, mas para a sociedade como um todo. É uma ideia bonita, que eu acho bem bonita, que coloca a arte como algo essencial à identidade de um povo, algo que ilumina o passado e o futuro de uma nação. E também como um direito fundamental do cidadão, assim como são, por exemplo, a saúde e a educação. Mais simbolismos à parte, a Lei Rouanet cumpriu e cumpre ainda hoje um papel significativo no fortalecimento do mercado cultural brasileiro, um mercado que se expandiu, se multiplicou nos últimos 30 anos. Hoje, a indústria cultural no Brasil emprega milhões de trabalhadores, recolhe milhões e milhões em impostos e impulsiona ainda outros setores importantes, como o do turismo e do lazer. Ou seja, a Lei Rouanet e outras leis de incentivo que surgiram depois dela têm relevância, além do aspecto simbólico, pelo resultado financeiro que elas geram ou ajudam a gerar para a economia do país. Vamos ver agora como funcionam as leis de incentivo. Além da Rouanet, hoje a gente tem dezenas de leis de incentivo espalhadas por municípios e estados em todo o Brasil. E todas essas leis são baseadas num mesmo princípio, o da isenção fiscal, que permite a uma empresa apoiar um projeto cultural usando um recurso que de outra forma ela iria gastar no pagamento de algum imposto específico. Eu vou dar um exemplo assim bem simplificado. Uma empresa tem, digamos, 1 milhão de imposto a pagar. Aí, ao invés de pagar esse imposto no valor integral de 1 milhão, ela pode pagar 950 mil do imposto e destinar os outros 50 mil para um projeto que esteja aprovado pela lei de incentivo.
Ou seja, a empresa simplesmente troca uma parcela do imposto que ela tem a pagar pelo apoio a um projeto cultural que ela mesma pode escolher. Em outras palavras, a empresa faz um patrocínio, tem a sua marca divulgada e absolutamente não paga nada por isso. Cada lei tem regras bem específicas que definem o seu funcionamento, o imposto com o qual ela trabalha e os percentuais de isenção que cada patrocinador pode destinar a cada projeto. Mas para você que não é patrocinador e sim produtor cultural, eu vou destacar 3 pontos que eu acho podem te ajudar a definir se uma lei é ou não é uma boa estratégia para o seu projeto. Em geral, as leis de incentivo podem ser utilizadas por produtores culturais, tanto pessoa física, um ser humano, como pessoa jurídica, uma empresa produtora. Mas, para quem nunca utilizou esse tipo de mecanismo, vale ficar ligado que o processo de inscrição, análise, ajustes, adequações, administração e principalmente a prestação de contas é bem técnico e bem detalhado. Vai exigir de você muita atenção, muito cuidado, muita dedicação. Outra coisa, o proponente, ou seja, o produtor ou produtora que encaminha um projeto para uma lei de incentivo, passa a assumir todas as responsabilidades sobre tudo o que acontece com esse projeto, desde o início da captação do recurso até a aprovação final da prestação de contas. Ou seja, é uma responsabilidade que também tem que ser levada em conta. Outra coisa bem elementar, mas que muita gente ignora, é que depois de finalizar o seu cadastro de proponente, anexar uma série de documentos, preencher o formulário de inscrição com todos os dados da proposta, incluindo aí uma planilha orçamentária bem detalhada, o projeto vai passar por uma fase de análise técnica e, quando aprovado, você finalmente vai estar autorizado a captar os recursos, ou seja, a procurar um patrocinador. Quer dizer, não adianta passar então por todo esse perrengue se desde o início você não tiver mais ou menos em mente quem são os seus potenciais patrocinadores e uma ideia, vaga que seja, de como você vai fazer para chegar até eles. Quer um conselho? Antes de entrar na lei, pense o que você vai fazer com o seu projeto aprovado embaixo do braço. Usar a lei dá trabalho, mas vale a pena. Num mercado tão competitivo como o nosso, ter seu projeto aprovado em uma ou em mais de uma lei de incentivo faz toda a diferença na hora de fechar uma venda. Eu não digo que seja fácil conseguir um patrocínio só porque você tem a lei, mas sem a lei, com certeza, tudo fica muito mais difícil. Eu, no meu histórico de projetos que eu já fiz e ainda faço, em alguns poucos casos eu consegui verba de edital, em outros, apoio direto de uma Secretaria de Cultura, mas na maioria das vezes, quase todas, o que me salvou, o que me ajudou a chegar ao patrocinador foram as leis de incentivo. Eu vou arriscar dar 2 sugestões que talvez possam te ajudar, tanto na etapa de inscrição do projeto, como na hora da captação do recurso, que para mim é onde sempre o bicho pega. Primeiro, se você não tem experiência com a lei, você pode procurar uma pessoa ou uma empresa que já trabalhe com isso há mais tempo e apresentar a sua ideia para ela e propor um trabalho em parceria. Pode funcionar. Segunda coisa, é muito difícil conhecer os patrocinadores. É por isso que no mercado existe um profissional que é chamado de captador de recursos, uma pessoa especializada em fazer a ponte entre os produtores culturais e as empresas patrocinadoras. Eu, sempre que tenho um projeto aprovado, procuro um captador de recursos para que ele aumente as chances de eu chegar ao patrocínio. Opa, então estamos aqui agora nesse novo espaço para dar seguimento respondendo as perguntas que chegaram para nós através do chat. Vamos lá? Primeira pergunta. Se não tem lei de incentivo na minha cidade, eu posso inscrever meu projeto em outra cidade? Boa pergunta. E a resposta é não. Cada lei de incentivo só pode ser utilizada por pessoas físicas ou jurídicas que morem ou estejam sediadas naquela mesma unidade da federação. Se a sua cidade não tem lei de incentivo, você pode tentar a lei do seu estado. Se não tiver lei também no seu estado, aí só te resta a Lei Rouanet, que pode ser usada por todos, porque afinal somos todos brasileiros. Bora para a segunda pergunta? Vamos lá. Deixa eu ver. Onde é que eu encontro informação sobre as leis de incentivo? Formulário, regra, prazo de inscrição, essas coisas. Bom, a maioria, ou acho que todas as leis de incentivo, têm um site próprio. O da Lei Rouanet, por exemplo, é leideincentivoacultura.cultura.gov.br.
Para as outras leis, se você não souber o nome nem o site, acho que você pode tentar acessar pelo portal da Secretaria de Cultura da sua cidade ou do seu estado. Em último caso, dá um Google, vasculha, procura, que de um jeito ou de outro você chega lá. Então, vamos lá para a próxima pergunta, pergunta número 3. Deixa eu ver aqui. Qual o segredo de ter um projeto aprovado? Não tem segredo. É só preencher tudo nos conformes que o projeto vai ser aprovado. E muitas leis têm um tutorial bem bacana, que fica no site ou no próprio aplicativo de inscrição, que ajuda bastante na hora de preencher o formulário. E também não precisa se desesperar. Se por acaso você cometer um errinho, esquecer de anexar um documento, a própria lei vai te enviar um e-mail ou uma diligência, como eles chamam, apontando o problema e te dando um prazo para corrigir. É tranquilo. Seguindo então agora para a pergunta número 4. Como é que eu faço para saber quais patrocinadores podem se interessar pelo meu projeto? Bom, essa é uma pergunta um tanto ampla, que envolve vários fatores, mas eu diria que tem dois pelo menos aí que são essenciais. O primeiro é conhecer o perfil da empresa, saber qual a linha de atuação dela quando ela escolhe os projetos que ela vai patrocinar. Tem empresa, por exemplo, que só apoia a música, outras empresas só apoiam o teatro. Tem empresa que valoriza meio ambiente, outras a educação. Então você precisa saber se o seu projeto se enquadra na estratégia de atuação dessa empresa em termos de patrocínio cultural. A segunda coisa, que é um pouco mais técnica, mas afinal você está usando a lei, você precisa avaliar se a empresa que você quer prospectar é contribuinte do imposto vinculado à lei de incentivo do seu projeto. Vou explicar. Se você aprovou o projeto na Lei Rouanet, a Lei Rouanet trabalha com imposto de renda. Então você precisa ver se a sua empresa é pagadora do imposto de renda, em tese toda ação, mas precisa ser uma empresa de grande porte que trabalhe com o regime do lucro real. Se o seu projeto foi aprovado na lei estadual, o imposto é o ICMS. E se o seu projeto foi aprovado na lei municipal, o imposto normalmente é o ISS, Imposto sobre Serviços. Então, não adianta, antes de você mandar o seu projeto para uma possível patrocinadora, você precisaria avaliar essas duas coisas, o perfil da empresa e se ela é contribuinte do imposto que você tem a oferecer como isenção. Bom, então vamos agora seguindo para a pergunta de número 5. Pergunta número 5. Como é que eu faço para chamar a atenção, para o meu projeto se diferenciar entre tantos que a empresa vai receber? Bom, esse é o segredo que todo mundo gostaria de saber e claramente não tem uma resposta única. Mas tem uma série de coisas que você não pode deixar de observar. A primeira delas, você acredita profundamente no seu projeto? Trabalhou nele até o fim? Está consistente? Está bem desenhado? Tem um conceito claro? Mas tem uma ideia original? Ele é inovador em algum sentido? O book de venda ou o material de venda, falo book que eu sou mais antigo. Hoje em dia um material de venda criativo, que pode ter um book de venda, pode ter vídeo, pode ter um Instagram do projeto. Tudo isso vai ajudar a chamar a atenção do patrocinador para o seu projeto. E, claro, fechando tudo isso, você tem que ter um valor justo, coerente com as entregas que você está prometendo. Juntando todas essas coisas, as chances de você ter mais sucesso junto ao seu patrocinador aumentam bastante. Não garante, mas aumenta. Esse é um assunto, aliás, que permeia a produção cultural, acho que desde os primórdios, desde a primeira vez que alguém tentou vender uma ideia para alguém. E a esse respeito eu vou indicar, tem um livro chamado Como Vender e Realizar a Sua Ideia, que é da produtora Maria Dolores, que além de ser bem gostoso de ler, traz uns insights bem interessantes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um PDF, uma versão autorizada pela autora, claro, lá no nosso link, e assim todo mundo vai poder acessar, tá bom? Bom, agora a gente vai mudar de assunto e falar sobre os editais de cultura. Primeiro, um pouquinho de história, um pouquinho de teoria. Editais, numa definição bem ampla, bem geral, são um conjunto de normas que rege uma licitação. É isso que os governos utilizam para contratar obras, projetos, serviços de uma maneira isenta e transparente. E é por isso também que os editais se tornaram um valiosíssimo instrumento de política pública adotado em todas as áreas da administração, inclusive a da cultura. Aliás, os editais se tornaram essenciais ao fomento à cultura no Brasil. Muita gente aqui vai se lembrar da Lei Aldir Blanc, que foi, na prática, um super edital criado em caráter emergencial
no auge da pandemia e que garantiu a sobrevivência de milhares, milhões de técnicos, artistas, profissionais, produtores culturais no momento mais crítico em que cinemas, teatros e casas de espetáculo estavam todos fechados. Então, agora a gente vai ver que os editais têm sim algumas semelhanças com as leis de incentivo, mas tem também algumas diferenças, principalmente no aspecto conceitual. Vamos ver como funcionam os editais? Bom, a principal diferença entre as leis de incentivo e os editais é que as leis são uma forma de fomento indireto e os editais um fomento direto. Nas leis, como a gente já viu, a meta é aprovar o seu projeto. Ela não te dá nenhum dinheiro, ela apenas te autoriza a captar. Já nos editais é diferente. Claro que para começar, você também vai ter que preencher formulários, anexar documentos e seguir passo a passo todas as regras e normas do regulamento do edital. Só que aqui isso é apenas uma parte do processo, porque o edital funciona como um concurso. Muitos projetos são inscritos, muitos projetos são aprovados ou qualificados, mas só alguns projetos são selecionados. É aí que está a grande diferença. Num edital, se o seu projeto for selecionado, aí você já recebe como prêmio a verba destinada à produção do seu curta, do seu show, da sua peça ou do seu festival. E é por isso que os editais são chamados de fomento direto, porque ele não apenas aprova, mas já entrega o patrocínio na sua mão. Ah, mas que maravilha, então o edital é muito melhor do que lei? Sim, por um lado, edital pode ser muito melhor do que a lei. Porém, você tem que lembrar que aí, para isso, o seu projeto tem que estar entre os vencedores. E, às vezes, um edital pode ter 200 ou 300 candidatos disputando 5 ou 6 prêmios. Não é moleza. Mas quem é que vai decidir, então, se o projeto está ou não entre os vencedores? Uma comissão composta de profissionais competentes, contratada para analisar todos os projetos e fazer essa escolha da maneira mais ética, mais justa possível, levando em conta somente os critérios estabelecidos dentro do edital. O universo dos editais é muito amplo, muito complexo e muito variado. As regras mudam de cidade para cidade, de estado para estado. São muitas coisas que têm que ser levadas em consideração. Eu vou tentar aqui destacar 3 pontos que vão te ajudar não só a fazer a inscrição, mas também, antes disso, a entender e escolher qual ou quais editais são mais interessantes para o seu projeto. Normalmente, os editais são organizados, são segmentados por linguagens e formatos. Por exemplo, cinema, uma linguagem, e longa-metragem de ficção, um formato. Ou música e gravação de CD instrumental. Então, obviamente, você deve prestar atenção, ficar ligado, ficar ligada naquelas linhas de editais que mais te interessam como artista, como produtor, como realizadora. Mas há também editais que lançam mão de modalidades menos rígidas, ligadas a temas, a regiões ou até a grupos específicos de realizadores. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, 2022, aqui em São Paulo, a Secretaria de Cultura lançou, através do PROAC, mais de 40 modalidades de editais. Entre elas tinha produção de documentário em curta-metragem, projetos de cultura negra e primeiras obras. Então, se você quer fazer um curta, se esse é o seu primeiro curta ou a sua primeira obra, e se ela está ligada tematicamente, aborda de alguma forma temas de cultura negra, você já teria aí 3 opções, 3 oportunidades para inscrever seu projeto. E como fazer a escolha? Como escolher qual dos segmentos seria o melhor? Baseado num critério como, por exemplo, o número de contemplados ou, melhor que isso, o valor do prêmio. Tem outro aspecto bastante importante para os editais e que não está diretamente ligado ao formato ou à linguagem do produto cultural. Ultimamente, como parte das políticas afirmativas aplicadas com sucesso nas diversas esferas da administração pública, os editais de cultura vêm adotando, cada vez com maior frequência, um sistema de cotas ou de indução de pontuação no intuito de ampliar a representatividade de pessoas e grupos historicamente menos favorecidos, seja na sociedade, seja por consequência nos editais. Que pessoas e grupos são esses? Negros, mulheres, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pessoas LGBTQIA+, e PCDs. Se você faz parte de algum desses grupos, preste atenção ao regulamento do edital e leve isso em consideração na hora de inscrever o seu projeto. E tem outra coisa legal que eu ainda não falei.
há muitos anos já, pelo Brasil afora, diversas empresas públicas e privadas, têm adotado o modelo dos editais para fazer a seleção dos projetos culturais que elas pretendem patrocinar. Isso é muito interessante. Torna o processo bem mais técnico e aumenta enormemente as chances de você ter o seu projeto patrocinado por uma empresa sem ter nenhum contato privilegiado dentro dessa empresa e sem ter que contratar os serviços de um captador de recursos. Só que tem um detalhe. Lá no final do processo, na hora de destinar a verba, muito provavelmente essa empresa, seja pública ou privada, vai exigir que o seu projeto esteja aprovado numa lei de incentivo à cultura. Então aí as duas coisas se juntam. A ideia do edital, ainda que aqui um edital privado, e o uso das leis de incentivo. Opa, estamos aqui de volta ao nosso estúdio do chat e vamos agora responder as perguntas enviadas sobre o assunto editais. Vamos lá? Pergunta número 1. Pergunta número 1. Tem algum site onde eu posso ver todos os editais que estão abertos aqui em São Paulo ou tenho que pesquisar um a um? Bom, existe sim um site, na verdade deve existir mais de um site. O mais antigo ou mais conhecido por mim é o Prozas. O Prozas é um site que reúne informação sobre todos ou quase todos os editais que estão abertos. E como são muitos, em muitas áreas, em muitas linguagens, inclusive tem um serviço que você pode escolher, selecionar a sua área de atuação, a sua linguagem de interesse. E aí você passa a receber chamados específicos somente para aquilo que te interessa. Esse é o Prozas, que eu conheço um pouco melhor, porque é mais antigo. Mas eu sei que hoje em dia, além dos sites que fazem isso, tem também serviço feito pelo Instagram, tem até grupo de WhatsApp. Eu confesso que não conheço, mas vou fazer o seguinte, vou pesquisar, vou levantar essa informação, vou juntar tudo isso e vou colocar disponíveis lá no nosso link, tá bom? Vamos lá, continuando com a segunda pergunta para o nosso chat dos editais. Vamos lá? A pergunta 2 está aqui. Para entrar num edital, eu posso fazer o projeto no valor que eu achar mais adequado ou tem um valor específico? É uma boa pergunta. Vamos lá, vou tentar responder de maneira simples. Até vale a pena falar um pouco sobre as leis. Nas leis de incentivo, vale mais esse princípio de você desenhar o projeto e fazer a sua planilha de acordo com as necessidades do projeto. Claro que tem um teto, mas você pode fazer dentro desse teto um projeto de, por exemplo, se o teto é de 1 milhão, projeto de 100 mil, 200 mil ou 800 mil reais. Isso nas leis de incentivo. Já nos editais, que é o que você está perguntando, normalmente o edital é lançado já com um valor pré-definido, específico e fechado. Então, por exemplo, 300 mil reais para a produção de um documentário, tá? Se você tem um projeto de documentário que está orçado em mais do que isso, mas você quer participar do edital, você vai ter que sim repensar esse projeto e repensar o orçamento para que ele fique adequado aos 300 mil que o edital propõe pagar. Aliás, normalmente no edital, o valor é tão específico que não pode ser nem para cima, nem para baixo. Se você tem um projeto, num edital de 300 mil, que custa 200 mil, que você já desenhou para um outro edital ou para uma lei de incentivo, no valor de 200 mil, você também, normalmente, tem que adequar o projeto e adequar a planilha para custar exatamente o valor que o edital está oferecendo. Porque você não pode devolver valor. O edital costuma oferecer e pagar um valor fixo para todos os que são premiados. Tá? Isso na grande maioria dos editais. Existem também alguns editais que trabalham com faixas e se aproximam um pouco da ideia da lei de incentivo. Tem um teto. Na verdade, no edital em geral é uma faixa. Aí você pode sim fazer dentro desse intervalo o projeto que você acha mais justo, que você quer fazer no preço que você acha o mais adequado, desde que esteja dentro dessa faixa. Então vamos lá, vamos continuar e agora vem a pergunta de número 3. Pergunta número 3. Edital tem prestação de contas? Essa é boa, essa é a utopia do produtor tropical. Fazer o projeto mais maravilhoso do mundo e não ter que prestar contas para ninguém. Infelizmente, não é assim que acontece. É verdade que, comparado às leis de incentivos, alguns editais podem ter uma prestação de contas um pouco menos rigorosa. O que eu quero dizer com um pouco menos rigorosa? Que privilegie a comprovação do objeto. Que você diga o que você vai fazer. Normalmente editais menores, mais simples e de valores também um pouco mais reduzidos.
Se você cumprir a entrega daquilo que você prometeu, falou que ia fazer 3 apresentações da peça de teatro, fez, comprovou através de foto, de vídeo, de matéria, de peças de divulgação, alguns editais mais simples podem se dar por satisfeitos pela comprovação de realização do objeto. Mas os editais mais complexos, assim como todas as leis de incentivo, além da comprovação de realização do objeto, vão te pedir também, vão exigir que você faça a comprovação financeira, que é bastante detalhada, se os valores foram gastos de acordo com a planilha pré-aprovada, quais foram os pagamentos, quais foram as notas, tudo listado em ordem e organizado. Isso vale, no geral, para todos os processos de leis e de editais, principalmente os maiores. Existe, a sorte é que existem alguns editais para produtores iniciantes que não vão ser tão chatos, tão detalhados e tão picuentos de pedir para você mostrar cada um dos pagamentos, até daquela Coca-Cola que pegou na padaria da esquina. Tá? Mas, via de regra, você tem que ter essa seriedade, tem que prestar contas sobre tudo. Afinal, é dinheiro público. Bom, por hoje é isso. Eu não sou professor, mas espero que você tenha gostado da aula. E espero que essa minha voz de taquara rachada não tenha ofendido demais o seu ouvido. Para encerrar, eu queria levantar um último assunto que é muito importante, mas que a gente não teria o tempo de tratar com a devida profundidade. É a formatação dos projetos. Tanto nas leis como nos editais, existe uma espécie de padrão, que é um padrão de formatação, de preenchimento de formulário, que se utiliza de nomes nos itens que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas. Nomes como contrapartida social, plano de distribuição do produto, acessibilidade. Então, é por isso mesmo que a gente reuniu uma série de materiais que vão ficar aqui agora disponíveis, acessíveis pelo nosso link, de projetos que já passaram por editais, que já passaram por leis, para você poder ler, ver com toda a calma, com todo o detalhe e tirar as suas próprias conclusões. Eu espero que com tudo isso você se sinta um pouco mais seguro, um pouco mais segura a apresentar o seu projeto nas leis e nos editais desse Brasilzão afora. Eu desejo para você um ótimo trabalho e muito boa sorte nessa vida da produção cultural.